Olá, você vai ver hoje no JBN as últimas informações sobre a suspensão dos testes no Brasil da vacina chinesa Coronavac. E hoje é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. A gente vai falar sobre as dificuldades enfrentadas por quem sofre com a baixa audição durante a pandemia. As máscaras podem atrapalhar a comunicação com essas pessoas. E nós ainda vamos falar sobre a iniciativa do Regional Sul 4 da CNBB, que está promovendo uma campanha para conscientizar os eleitores sobre a importância do voto. E a Serasa Limpa Nome oferece a oportunidade para mais de 10 milhões de inadimplentes quitarem as dívidas com apenas R$ 50. Fique de olho, porque essa pode ser a sua oportunidade de pagar todas as suas contas atrasadas. E é claro que nós vamos conferir os destaques do noticiário internacional. O JBN de hoje está começando agora. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, existem quase 6 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência auditiva. E hoje é o Dia de Prevenção e Combate à Surdez. Eu vou chamar a Carol Matos, que vai falar para a gente sobre esse assunto. Carol, é com você. Olá, Wilker, para você, para todos que nos acompanham. Então, hoje é um dia importante de prevenção e combate à surdez, uma doença que atinge mais de 3% dos brasileiros. E você já parou para pensar que este ano a pandemia da Covid-19 dificultou ainda mais a vida dessas pessoas? Sabe por quê? Porque as máscaras que cobrem a nossa boca impedem a leitura labial, que complementa a linguagem dos sinais. Nós recebemos um vídeo de uma fonoaudióloga que fala desse assunto. Vamos assistir o que diz a especialista. Com essa pandemia, vários pacientes têm sentido dificuldade na compreensão de fala. E você pode ajudar de uma forma bem simplória, adquirindo uma máscara com uma viseira transparente, facilitando a leitura orofacial. Existem graus diferentes de perda auditiva, desde a deficiência em si à surdez, variando de diferentes causas, sendo genética, malformação, ototóxicas ou infecções recorrentes. E para isso, existe um protocolo para a adaptação e descoberta dessa perda auditiva. O primeiro passo é ir ao otorrinolaringologista, pedir uma avaliação e assim passar por diversos exames audiométricos. Se ele detectar algum grau de perda auditiva, ele encaminhará você ou alguma pessoa que você conheça para adaptação e seleção de aparelho auditivo. Tá aí, interessante, né? Além da máscara transparente, os especialistas dizem que todos nós podemos ajudar os surdos, tendo uma conversa mais pausada, falar de frente para a pessoa se possível, simples gestos que não custam nada e que facilitam a comunicação. Eu volto para o estúdio com você, Wilker. Isso aí, obrigado, Carol Matos, pelas suas informações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu temporariamente os testes em humanos da vacina Coronavac. De acordo com a agência, a interrupção foi determinada por causa de uma reação adversa grave num brasileiro. A Anvisa informou que foi notificada do evento em 29 de outubro e mais de 10 dias depois anunciou a suspensão. Com isso, nenhum novo voluntário poderá ser vacinado até que a agência possa avaliar os dados e julgar o risco-benefício da continuidade do estudo. É considerado evento adverso grave, óbito, evento adverso potencialmente fatal, ou seja, aquele que coloca o indivíduo em risco imediato de morte, incapacidade, invalidez persistente ou significativa, ou que exige a internação hospitalar do paciente ou que prolongue a internação. Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, que tem um acordo de compra e fabricação do imunizante, a paralisação dos testes ocorreu depois da morte de um voluntário, mas que o óbito não tem relação com a vacina nem com a Covid-19. O laboratório chinês Sinovac Biotech afirmou hoje que está confiante da segurança da sua vacina.
O comunicado da chinesa reforçou ainda que o incidente em questão não está relacionado ao medicamento, que já está na terceira e última fase de testes antes de ser liberada para aplicação em massa na população. Cerca de 10 mil voluntários já tomaram 1 ou 2 doses da Coronavac. Todos são profissionais da saúde. O anúncio da suspensão ocorreu no mesmo dia em que o governo do estado de São Paulo anunciou a chegada das primeiras 120 mil doses da vacina chinesa, que deve acontecer em 20 de novembro. Elas fazem parte de um lote de mais de 6 milhões de doses que vão ser encaminhadas para o Instituto Butantan, que também já iniciou as obras de uma fábrica para as vacinas. Mudando de assunto, nós temos falado tanto de Covid-19 nos últimos dias que a gente até esquece dos outros problemas, como a gripe e o resfriado. Qualquer tosse ou sintoma mínimo nós já relacionamos com o coronavírus, não é? Esse é o assunto do nosso comentário de hoje. Acompanhe comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz, sou infectologista aqui no Hospital do HDT. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre as diferenças entre resfriado, gripe e Covid. Então, assim, vamos começar com o resfriado. Antes disso, vou ressaltar que todas essas doenças, resfriado, gripe, Covid, são causadas por vírus. O que diferencia um de outro é a intensidade e os sintomas. Por exemplo, no resfriado, a gente tem um quadro mais leve. Febre, geralmente, é raro no resfriado. Você tem um quadro mais de coriza, congestão nasal, dor de garganta, mialgia, dores no corpo, geralmente são raros nesse tipo de acometimento. São causados por vírus respiratórios, como rinovírus, adenovírus. Alguns vírus da família do coronavírus também podem causar resfriados. Em relação à gripe, já tem um quadro um pouco mais grave. O paciente já tem febre, o paciente apresenta febre, é um quadro abrupto. A pessoa está bem hoje, amanhã ela acorda com febre, dor no corpo, indisposta, prostrada. A pessoa pode ter falta de ar, a dispneia, que é muito raro no quadro de resfriado. Acompanha também a tosse, como se fosse uma pneumonia causada por um vírus. Essa é a gripe. A gripe, ela abrange uma grande gama de doenças, Por exemplo, a influenza, causada pelo vírus H1N1, é uma gripe. O Covid é uma gripe. O coronavírus, o SARS-CoV-2, ele causa uma gripe. E o quadro clínico do coronavírus, da Covid, ele é muito amplo, desde pacientes assintomáticos, como até pacientes muito graves, que vão para ventilação mecânica. Geralmente, tem febre, dor no corpo, a mialgia, pode estar acompanhado de tosse, dispneia e alguns sintomas novos, que foram descobertos nessa pandemia, como aquela sensação de não sentir gosto e não sentir cheiro. Mas a Covid-19, ela é uma gripe, assim como o H1N1 e a influenza. E seu quadro clínico é muito variado, desde assintomático até muito grave. Aí uma questão muito importante é quando fazer o exame ou não. Primeiro, diferenciar resfriado de gripe. Se a pessoa não tiver com febre, não tiver com dispneia, não tiver com mal-estar, não estiver com sensação de prostração, nesse caso não é indicado fazer o exame do suave nasal, do PCR. Outra dúvida muito grande que os pacientes têm em relação a fazer o exame, quando fazer o exame. Lembrar que o exame mais indicado para diagnóstico é o RT-PCR, é o suave nasal, e quando fazer. O Ministério da Saúde ele recomenda que se faça o exame em quadros graves, quadros que precisam de internação. Uma outra indicação seria o paciente suspeito, claro, mas que tenha febre e 2 ou mais sintomas de gripe. Isso pode gerar muita dúvida, porque o quadro clínico do Covid-19 ele é muito amplo, ele pode se confundir com resfriado. Então, lembrar que o Ministério da Saúde recomenda fazer o exame em pessoas com febre e 2 ou mais sintomas gripais.
Nós vamos listar no final do vídeo aí um quadro comparativo entre resfriado e sintoma gripal para poder guiar até a pessoa procurar a unidade de saúde para que você faça o exame ou não. É isso aí, muito obrigado, Dr. Luiz Alves, infectologista, pelo comentário de hoje. É momento da gente conferir os destaques do noticiário internacional. Acompanhe comigo. O Congresso do Peru aprovou a destituição do presidente Martín Vizcarra por incapacidade moral ao final de seu segundo julgamento de impeachment em menos de 2 meses. Ele foi denunciado por receber propinas quando era governador em 2014. A moção para remover o popular presidente peruano superou os 87 votos necessários no Congresso. A medida foi imediatamente informada a Vizcarra, presidente que teve níveis recordes de popularidade em seus 32 meses de governo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira que uma possível vacina contra a Covid-19 será de graça. Em discurso, ele também reforçou o pedido para que a população use máscara. De acordo com autoridades sanitárias, enquanto não houver uma vacina segura, a máscara é uma das armas mais eficazes para evitar a contaminação por coronavírus. No discurso, Biden ressaltou que só vai tomar posse em 20 de janeiro de 2021 como 46º presidente dos Estados Unidos. Ele afirmou, no entanto, que sua equipe deve começar fazendo todo o possível para controlar a Covid-19. E o Ministério da Saúde do Reino Unido informou que o Serviço Nacional de Saúde está se preparando para distribuir uma vacina contra o novo coronavírus a partir de dezembro. Segundo as autoridades locais, o imunizador será aplicado nos grupos mais vulneráveis assim que tiver segurança e eficácia comprovadas. O Reino Unido registrou nesta segunda-feira a notificação de mais 156 mortes por Covid-19, o que eleva o total no país para 49.044 desde o começo da pandemia. E ainda falando sobre a corrida para vacinação por todo o mundo, horas depois que a farmacêutica Pfizer anunciou que sua vacina candidata contra a Covid-19 tinha alcançado esse índice de eficácia, a Rússia também divulgou a informação de que uma de suas candidatas contra a Covid-19 também tem mais de 90% de eficácia contra a doença. O diretor do instituto que desenvolveu a Sputnik V disse que espera publicar em breve os resultados preliminares dos testes da vacina. A imunização está em testes de fase 3 na Rússia e o governo espera começar a vacinação em massa até o fim deste ano. É isso aí, agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre a Serasa Limpa Nome, que oferece a oportunidade para mais de 10 milhões de consumidores quitarem as dívidas com apenas R$50. Eu volto já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E agora, atenção, você que ainda está com o nome sujo na praça. A Serasa informou que mais de 10 milhões de consumidores poderão quitar dívidas com apenas R$50. Que história é essa, Daiane Rodrigues? 10 milhões de consumidores que estão endividados possam quitar suas dívidas. A 26ª edição do Feirão Limpa Nome, promovido pela Serasa, permite que os brasileiros renegociem suas dívidas atrasadas, com descontos de até 99%. Olha que bacana isso, Wilker. Com apenas R$50, o nome pode ser limpo. E o melhor, após a quitação, o consumidor consegue aumentar a pontuação no Serasa Score e obter melhores condições de créditos nas próximas compras. Os interessados em aproveitar as condições especiais de pagamento podem fazer a renegociação por meio do site
serasalimpanome.com.br ou no aplicativo Serasa. Também é possível realizar a quitação via WhatsApp, neste número que aparece aqui na tela, ou ligando no telefone 0800 591 1222. É necessário que esteja com o CPF em mãos e, claro, confirmar alguns dados. Além disso, os consumidores podem renegociar os débitos com descontos em mais de 7 mil agências dos Correios de todo o Brasil. Então é hora de correr e aproveitar este benefício, porque a oportunidade vai até o dia 30 de novembro. Eu volto para o estúdio com você, Wilker. Tá dado o recado, Daiane Rodrigues. Muito obrigado pela participação. Olha, o Regional Sul 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, está promovendo uma campanha para conscientizar os eleitores sobre a importância do voto, destacando a necessidade de escolher da melhor forma possível os nossos representantes. Eu te convido a acompanhar o primeiro vídeo divulgado por eles, com o tema O que é política? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de política. Quando eu vejo alguém falando sobre isso, olha, eu até saio de perto. Mãe, na escola a gente estudou que a política é importante e está presente em todos os momentos. Pois é, esses dias eu vi mesmo na igreja, e aí o bispo estava explicando lá numa missa, ele falou que tem uma diferença entre política com P maiúsculo e minúsculo. Falei sim. Política é um conjunto de ações que estão ligadas à promoção do bem comum. Queiramos ou não, a política interfere na nossa vida e em como vivemos em comunidade. A política, igualmente, é um compromisso de humanidade e santidade. Por isso, qual é a consequência? É dever do cristão envolver-se na política. E vou repetir para ninguém esquecer. É dever do cristão envolver-se na política. O que a senhora não gosta é da politicagem. Quando tentam enganar as pessoas, fazem promessas que nunca são cumpridas, ou então quando dão aquele jeitinho para que as leis e os recursos públicos favoreçam indivíduos ou grupos específicos e não a comunidade. O bispo também disse que a gente tem que ficar atento para saber se aquela proposta pode ou não ser executada. De fato, é preciso que enxerguemos nos olhos dos políticos o quê? O compromisso com o município, com os inúmeros desafios e com o programa de governo. Será que ele vai cumprir o programa? Ou só está utilizando como trampolim? Vai usar o poder para praticar ações corruptas? Gente boa, isso infelizmente é política com P pequenininho, com P minúsculo. Você acha que ia fazer muita diferença se esses partidos políticos não existissem mais? Cada partido tem por trás interesses de grupos ou de classes. Se chegarem ao poder, eles vão governar de acordo com as suas ideologias. Isso se chama política partidária. E é muito importante a gente diferenciar das políticas públicas, que é o conjunto de ações a serem implementadas pelos gestores públicos para promover o bem comum. Nos referimos aos direitos previstos na nossa Constituição, como saúde, educação, assistência social e segurança. E ainda tem um detalhe importante. O laicismo é quando o Estado assume uma postura de intolerância religiosa, ou seja, a religião é vista de forma negativa, pejorativa. Nós vivemos num Estado laico que protege a liberdade religiosa, mas não adota uma religião oficial, de modo que não existe envolvimento entre os assuntos do Estado e uma determinada instituição religiosa.
Obrigado, mas claro que isso é impossível, né? E olha, o nosso assunto continua sendo as eleições que já estão batendo aí na nossa porta. Ontem, no Aqui em Casa, o irmão Diego e a Caísa Portaluppi receberam o assessor da Diretoria-Geral do TRE em Goiás, que esclareceu várias dúvidas sobre o assunto. Foi uma entrevista muito interessante, por isso eu acho que vale a gente rever alguns trechos. Acompanhe. O TRE, com certeza, preparou-se, sempre se prepara de uma forma muito organizada para realizar as eleições, que no Brasil é muito organizado e muito rápido, não que lá nos Estados Unidos seja desorganizado, é que cada país tem o seu processo. Sim. E no Brasil o processo já é informatizado há muitos anos, mas esse ano tem uma novidade, que é fazer eleição no meio de uma pandemia. O que vai ter de diferente ali na organização na hora que a gente for votar? A Justiça Eleitoral, ela preparou um protocolo sanitário bastante rígido. Foi algo padronizado para o país inteiro. Foi uma decisão de um comitê de crise instalado no TSE em Brasília. Tivemos um comitê também instalado em cada regional. As principais mudanças são: a primeira foi em antecipar em 1 hora o início da votação. Nós teremos 10 horas de votação, que vai das 7 às 17. Os idosos em grupo de risco terão preferência para votar no horário entre 7 horas da manhã e 10 horas, deixando muito claro que é um horário em que eles têm preferência, não é exclusivo para eles, né? Goiás, embora seja 100% biométrico, a identificação biométrica, para essas eleições não será utilizada a identificação biométrica para evitar contato. Nós teremos a higienização feita por álcool e gel para os eleitores antes e depois da votação. Teremos adesivos distanciadores nas sessões, nos locais de votação. Teremos pessoas fazendo um trabalho de sensibilização para que o evento eleição não seja um motivo propagador dessa doença. Mas o principal foco foi o trabalho de sensibilização feito anteriormente. E o eleitor, este ano, o que ele precisa levar para votar? Precisa levar alguma coisa específica? Como em função da pandemia nós temos essas atipicidades, a gente tem convocado o eleitor que baixa um aplicativo por nome de e-título. O e-título ele contém a foto, ele tem outras funcionalidades e ele deve apresentar no dia de eleição de uma forma distanciada. Ele não precisa, o mesário não vai ter contato nem com o aparelho celular dele, nem com a documentação dele. Então, a primeira opção é esse aplicativo que é disponível nas plataformas iOS e Android de forma gratuita. E caso por um ou outro motivo ele não tenha, que ele leve um documento com foto. E ele com documento de posse, um documento com foto, ele também fará a votação. E a orientação é que compareça ao local de votação com máscara, que leve a sua caneta, se assim entender necessário. Se ele não tiver, teremos canetas higienizadas nos locais de votação. Então, todo o trabalho tem sido feito realmente orientando o eleitor para que exerça essa cidadania sem nenhum risco. Algumas dúvidas aqui sobre o e-título. Eu até baixei, tenho aqui o aplicativo. Já na eleição passada eu já tinha o título aqui. Mas na eleição passada eu precisei entregar o smartphone para o mesário. Aí, dessa vez, agora apareceu esse QR Code aqui. Então, eu só vou apresentar de longe para o mesário? Como é que vai ser? Não será necessariamente o QR Code. Se você subir um pouquinho, tem a sua foto já tem a sua foto. Você apresenta isso. Eles querem que eu mostre, eu não queria mostrar minha foto, mas eu vou mostrar assim mesmo, vai. Vamos lá. Aqui. É este aqui, ó. Esse é o e-título, tá vendo? É porque tem os dados da gente, eu vou tampar aqui, agora pode mostrar. Agora pode mostrar, tá vendo? Isso, aí tem a foto, tem os dados da gente e abaixo tem o QR Code. Isso, e tem as outras identificações, existem outras funcionalidades. É uma identificação digital, né? Utilizando a tecnologia para trazer conforto, para trazer segurança. E o e-título pode ser utilizado até para justificar no dia e pós o dia das eleições. A Justiça Eleitoral, em função dessa pandemia, tem recorrido tudo que pode em termos de tecnologia, né? Tem recorrido muito a estatísticas, tem procurado profissionalizar bastante. Nós tivemos essa surpresa e a Justiça Eleitoral reagiu a tempo para poder efetuar essas eleições com o máximo de segurança possível. Aí, informações importantíssimas para que você exerça o seu direito e a sua responsabilidade como cidadão no próximo domingo da forma mais segura e eficiente possível. E esse foi o JBN de hoje, eu vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã eu estou de volta, viu? Eu conto com a sua companhia. Você, é claro, pode participar do nosso jornal a qualquer momento, mesmo depois que a gente sai do ar.
Nosso e-mail já está aí na sua tela, jbn@tvpaeterno.com.br. Deixe a sua sugestão para as nossas próximas edições. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você, se cuide e até amanhã.